Salve galera do terceiro ano, professor João aqui. E senhores, a gente vai se reunir hoje, depois de tanto tempo, tava com saudade já, para discutir o módulo 19 da apostila 4 de vocês. Esse módulo fala sobre sistemas lineares. Aquele conteúdozinho bacana, que é muito útil, cai bastante no vestibular e a gente precisa saber. Vamos então? Bom, vamos começar definindo a base do sistema linear, que é a equação linear. Uma equação linear é uma equação da forma a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais a nxn igual a b, onde x1, x2, x3, xn são as variáveis, ai, a1, a2, a3, a n são coeficientes numéricos, não todos nulos, e o b é o coeficiente independente, ou a solução da sua equação linear. Exemplo: 2x menos 3y mais 7z igual a 11 é uma equação linear nas variáveis x, y e z. 2 menos 3 e 7 são os coeficientes de x, y, z, respectivamente, e 11 é o termo independente da equação, ou a solução da equação. A solução de uma equação linear vai ser uma n-upla de valores, S1, S2 até Sn, que, quando substituído na equação linear, torna a sentença verdadeira, ou seja, se eu trocar o x1 por S1, o x2 por S2, o x3 por S3 e assim por diante, até o xn por Sn, e o valor que eu encontrar na sentença for verdadeiro, então essa n-upla de valores vai ser a solução. Presta atenção, o que é n-upla? Galera, uma dupla tem 2 valores, uma tripla tem 3 valores, uma quádrupla tem 4 valores e assim por diante. Então uma n-upla é uma sequência com n valores, tá? Só para adequar aí ao nosso sistema. Se a sua equação tiver 2 variáveis, vai ser uma dupla ou um par. 3 valores, uma tripla ou um terno e assim por diante. É um nome genérico, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos aí então de aplicação. Exemplo: a tripla 1, 2, 3 é a solução da equação linear x mais 4y menos 3z igual a 0, pois, trocando x, y e z respectivamente por 1, 2 e 3, eu vou ter que 1 mais 4 vezes 2 menos 3 vezes 3 igual a 0 é uma sentença verdadeira. Galera, uma dica que eu dou para vocês aí, uma dica não, um pedido que eu faço, tentem verificar se existem outras soluções. Eu garanto para vocês que existem, tá? Mas tenta achar uma outra solução diferente da tripla 1, 2, 3. O par ordenado 3, 1, por outro lado, não é solução da equação linear 2x mais 2y igual a menos 1, porque trocando o x por 3 e o y por 1, você vai ter que 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 1, 2, 6 mais 2 igual a 8, 8 igual a menos 1 é uma sentença falsa. Deu uma sentença verdadeira, é a solução. Deu uma sentença falsa, não é a solução. Simples assim. O que vem então a ser um sistema linear? Bom, um sistema linear com m equações e n incógnitas vai ser um conjunto formado por equações lineares. Quantas equações? M. Quantas incógnitas? N. E a gente pode representar isso, botando esse conjunto de equações entre chaves, da seguinte maneira, A1x1 mais A12x2 mais A13x3 e assim por diante, igual a B1, seguindo o modelo igual a B2, igual a B3 e assim por diante, dá igual a BM. Observa, gente, que esses coeficientes dos termos que acompanham as variáveis, dos A's, eles meio que vão obedecer uma regra parecida com a da matriz. Por quê? Bom, porque é mais ou menos assim mesmo, gente. Você tem A11 sendo o coeficiente da linha 1 da variável 1. A12, coeficiente da linha 1, variável 2, e assim por diante. Exemplo: 3x menos 2y igual a 5, x mais y igual a 8 é um sistema linear com 2 equações e 2 variáveis. Essas variáveis são x e y. Tranquilo? Seria um sistema 2 por 2, 2 equações com 2 variáveis. Bom, como a gente percebeu, os coeficientes dessas equações lineares, desses sistemas lineares, eles vão ter uma predisposição parecida com a das matrizes, E eu posso representar, então, o meu sistema linear de maneira matricial, em forma de matrizes. Bom, essas matrizes vão estar associadas a alguns elementos que aparecem no sistema. Por exemplo, eu consigo achar a matriz dos coeficientes, ou também chamada matriz incompleta do sistema, que consiste em você pegar uma matriz que tem m linhas, que é o número de equações, e n colunas, que é o número de variáveis, formado pelos coeficientes das respectivas variáveis que aparecem no seu sistema. Exemplo: vamos pegar o sistema
com 3 equações e 3 variáveis. 2x menos 3y mais 5z igual a 11, menos 3x menos z igual a 1, x mais y menos 2z igual a 7. A matriz dos coeficientes desse sistema vai pegar todos os coeficientes do x, do y e de z de cada equação. Na primeira equação, esses coeficientes são 2, menos 3 e 5, para x, y e z. Na segunda equação, menos 3, 0 e menos 1, para x, y e z. E na terceira equação, para x, y e z, eu vou ter 1, 1 e menos 2. Se você não entendeu por que deu 0 ali no meio, gente, é porque na segunda equação não tem y. Quer dizer que o y não aparece nenhuma vez. Se ele não aparece nenhuma vez, o coeficiente do y na segunda equação vai ser igual a 0. Bom, a matriz das incógnitas, como o nome sugere, é uma matriz que vai ter uma coluna e n linhas, formada pelas incógnitas das equações do seu sistema. Como assim, professor? Se você pegar o mesmo sistema, as incógnitas são x, y e z, então a matriz das incógnitas vai ser a matriz x, 3 por 1, porque eu tenho 3 incógnitas, x, y e z, respectivamente. Além disso, eu tenho a matriz dos termos independentes, ou das soluções, que é uma matriz que tem m linhas e uma coluna, uma matriz coluna, formada pelos termos independentes, os caras que estão depois da igualdade. Então, no mesmo sistema que a gente está observando, a matriz dos termos independentes vai ser a matriz que tem o 11, o 1 e o 7. Além disso, mais para frente, talvez se a gente quiser usar o escalonamento, é interessante a gente usar a matriz completa do sistema. O que é a matriz completa? É uma matriz C que tem m linhas e n mais uma colunas, formada pela matriz incompleta, e do lado você acresce a coluna referente às soluções, aos termos independentes. Por exemplo, no nosso sistema, a matriz completa do sistema vai ter todos os coeficientes e depois mais uma coluna contendo as soluções, os termos independentes de cada equação. Safo, gente, bem tranquilo de pegar, né? Matriz dos coeficientes, matriz das variáveis, matriz dos termos independentes e matriz completa do sistema. Tranquilo? Bom, continuando, gente, a gente consegue compor, então, um sistema utilizando essas matrizes. Eu posso garantir para vocês que um sistema que tem m equações e n variáveis pode ser representado multiplicando essas matrizes. A saber, vale que o sistema que eu tenho é igual ao produto da matriz dos coeficientes A vezes a matriz das variáveis x, e essa multiplicação vai ser igual à matriz dos termos independentes B. Repara que o produto é possível e daria justamente a matriz m por 1. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês para ficar mais claro. Por exemplo, no nosso sistema, se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz x, eu vou ter que o resultado da multiplicação vai ser uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas, multiplicado por uma matriz que tem 4 linhas e uma coluna. Essa multiplicação vai dar justamente as 3 equações do meu sistema. E essas 3 equações são iguais a, respectivamente, 4, 5 e 8, que é a matriz B. Então, vale de fato que a matriz A vezes a matriz X é igual à matriz B. Ou seja, você consegue representar matricialmente um sistema com uma igualdade entre um produto de duas matrizes e uma matriz coluna. Gente, isso daqui, por agora, ele é importante só para a hora que a gente for usar para fazer o escalonamento do sistema. E usando esse escalonamento a gente vai conseguir simplificar esse sistema aí. Então tenta lembrar do escalonamento com carinho e coragem que eu sei que você tem no seu coração, que é uma matériazinha que a gente teve dificuldade no segundo ano, mas eu sei que dessa vez não vamos ter dificuldade nenhuma, porque é fácil, né, gente? Sistema linear. Continuando, solução de um sistema linear. O que é a solução? É literalmente o que a gente quer achar, né? A solução de um sistema linear vai ser uma n-upla de valores que seja a solução não apenas de uma equação, mas de todas as equações do seu sistema. Se ela for a solução de cada uma das m equações, essa n-upla em questão vai ser a solução do seu sistema. Exemplo, a tripla 2, 1, 5 é a solução do sistema linear fulano de tal, porque quando você troca o x, o y e o z por 2, 1 e 5, você vai ter que as equações são verdadeiras, tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Resolução de um sistema linear. Ué, professor, resolução e solução não é a mesma coisa, não? Então, galera, solução eu estou apresentando para vocês o conceito. O que é a solução? A solução é isso. Resolução trata dos métodos de resolver o sistema, ou seja, dos métodos de encontrar essa solução. Essa foi demais, né? Ah, professor, como assim? Bom, significa que a gente vai ter que pegar o sistema que ele apresentar para a gente e resolver.
E como é que eu resolvo o sistema? Gente, desde o 7º ano do ensino fundamental que a gente vem resolvendo o sistema. Existem vários métodos de encontrar o conjunto de solução e a gente já estudou alguma delas, certo? Como, por exemplo, o método da substituição, o método da adição, da comparação. No 2º ano a gente também aprendeu a regra de Cramer e o escalonamento. Então a gente vai utilizar esses métodos para resolver os sistemas que vão vir aqui para frente. E, gente, eu acho que seria muito contraproducente se a gente gastasse muito tempo aqui revendo cada um desses métodos. Eu prometo que durante aí a aula, ou durante uma revisão que a gente vai ter mais para frente, se vocês quiserem, eu volto passo a passo em cada um dos métodos, mas na própria resolução dos exercícios a gente vai rever esses métodos, então fiquem atentos, tirem suas dúvidas e, por favor, busquem, estudem esses métodos por conta própria. Eu estarei à disposição para ajudá-los sempre e sempre. Tudo bem? Vamos ver então alguns exercícios? Bom, questão da UF do Rio de Janeiro, na época que a UF tinha vestibular, fala que na reta final de uma corrida verificou-se em determinado instante que a distância entre dois corredores era de 2,25 metros. Considerando L e H as distâncias de cada um desses corredores até a linha de chegada, verificou-se também que L sobre H é igual a 1,10. Pode-se afirmar então que L mais H é igual a quanto? Bom, galera, vai valer o seguinte, ó. Imagine que aqui é a linha de chegada. Então eu tenho dois atletas nessas posições que são esses pontinhos pretos, correto? Um atleta está a uma distância H da linha de chegada e o outro está a uma distância L. E, por incrível que pareça, gente, posicionar quem é o L e quem é o H é importante, tá? Como é que eu sei que a distância H é menorzinha do que a distância L? Porque ele me deu uma dica ali no enunciado. Ele falou que L dividido por H é 1,10. E eu já aprendi desde o fundamental que quando uma divisão dá maior que 1, é porque o número que está em cima é maior que o número que está embaixo. Certo? Se a divisão der menor que 1, quer dizer que o número que está embaixo é maior que o número que está em cima. Como deu maior que 1, o L tem que ser maior que o H, então a distância L ficou em cima, laranjinha, e a distância H ficou embaixo, menorzinha de verde. E eu também sei que a distância entre os atletas, ele me falou isso no enunciado, é de 2,25 metros. Então a distância entre o atleta 1 e o atleta 2 é de 2,25 metros. Com essas duas informações, galera, eu consigo fazer um processo que a gente chama de modelagem matemática. Eu consigo transformar as informações que ele me deu no enunciado em equações matemáticas. A primeira é, eu consigo observar claramente que a diferença então entre as distâncias é de 2,25, né? É o que falta para completar a distância. E ele já me deu que L sobre H é igual a 10, 1,10, perdão. Então vai valer o quê? Que L menos H é 2,25 e que L sobre H é igual a 1,10. Bom, isso é um sistema, porque eu tenho duas equações com duas variáveis, mas ele está meio feio, né? Então vou fazer o seguinte. Na equação de baixo eu vou pegar o H que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Aí eu vou ter o seguinte, ó. L menos H continua sendo 2,25 e o L vai ser igual a 1,10 vezes H. Aqui, galera, eu vou aplicar um método para resolver o sistema linear chamado método da substituição. Já que na segunda equação eu consegui destacar que L é igual a 1,10 vezes H, para eu ter uma solução para o sistema, na equação de cima, o L também tem que valer 1,10 vezes H. Então, substituindo o valor da segunda equação na primeira equação, eu vou ter que 1,10H menos H é 1,25. Bom, fazendo a diferença, já que os termos são semelhantes, pois tem a mesma variável, eu vou ter que 0,10 vezes H é igual a 2,25. Então, o H vai ser, basta multiplicar todo mundo por 10, não é isso? 22,5 metros. Bom, descobri o H, agora falta descobrir o L. Vou pegar uma das duas equações, no caso vou pegar a segunda, e vou substituir o H por 22,5. Como L é 1,10 vezes H, o L vai ser 1,10 vezes 22,5, que dá 24,75. Ele pediu para eu fazer L mais H, então eu vou somar os dois valores. L mais H vai ser 47,25, que é o gabarito na letra D de dromedário. Suavão, gente? Bem tranquilo, né? Tira o print aí para você ver se você pegou. Bora para a próxima? A questão 3 é da UERJ. Diz que Jorge quer distribuir entre seus filhos os ingressos ganhos para um show. Se cada um de seus filhos ganhar 4 ingressos, sobrarão 5 ingressos. E se cada um dos seus filhos ganhar 6 ingressos, vão ficar faltando 5 ingressos. O que não faz sentido semântico, mas dá para resolver a questão.
Podemos concluir que Jorge ganhou um número total de ingressos correspondente a quanto? Então a gente tem que decidir entre essas aí. Bom, eu não sei quantos ingressos o Jorge ganhou, aliás é o que eu quero descobrir, e não sei quantos filhos o Jorge tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar N o número de ingressos e F o número de filhos que o Jorge tem. Você concorda comigo que se ele tem F filhos e der 4 ingressos para cada um, então eu vou ter 4 ingressos se for um filho, 8 ingressos se forem 2 filhos e assim por diante. Ou seja, o número de ingressos, N, vai ser igual, na primeira situação, a 4 vezes o número de filhos, porque é 4 ingressos por filho, e vão sobrar 5, então ainda tem mais 5 ingressos. Por outro lado, na segunda situação, se ele der 6 ingressos para cada filho, o número de ingressos vai ser 6 vezes o número de filhos, porém ficam faltando 5. Então é 6F, ficam faltando 5, menos 5. Para resolver esse sistema, gente, eu vou usar um método chamado método da comparação. Eu tenho duas equações com as mesmas duas variáveis, e a solução que tem que dar em uma tem que dar na outra. Ou seja, o n da primeira equação tem que ser igual ao n da segunda equação. Dessa forma, eu posso garantir que 4f mais 5 é igual a 6f menos 5. Comparação é isso, eu vou comparar o resultado da primeira com o da segunda na mesma variável. E aí eu vou ter uma equação que eu consigo resolver. Basta botar a letra de um lado e o número do outro, quem troca de membro troca de sinal. E aí eu vou concluir que 2f é igual a 10, então f é igual a 5. Ou seja, o Jorge tem 5 filhos. Bom, agora tem que descobrir quantos ingressos, não é? Muito fácil. Se f é igual a 5, n, na primeira equação, por exemplo, vai ser 4 vezes 5 mais 5. N é igual a 20 mais 5, que dá 25, e 25 é o gabarito na letra B. Método da comparação, molezinha também, não é? Espero que todos tenham entendido. Vamos seguir em frente. Bom, galera, agora a gente vai continuar voltando à matéria. Vamos falar sobre a classificação de sistema linear quanto ao número de soluções. Meio grande o título, né? Mas basicamente, gente, um sistema linear só tem 3 opções para a quantidade de soluções. Ou seu sistema tem uma única solução, ou seja, existe uma única n-upla ordenada, que é a solução de todo o sistema. Ou você não tem solução nenhuma, é impossível de resolver, ou você tem infinitas soluções. Então é literalmente assim. Ou a solução é única, ou não tem solução nenhuma, ou tem infinitas soluções. Tranquilo? Não tem como ter 2 soluções, 17 soluções, não faz sentido. Se tiver mais do que uma, são infinitas, ou tem uma, ou não tem nenhuma. Bom, o primeiro caso é o caso do sistema possível e determinado. Nesse caso, meu sistema vai ter uma única solução. Eu não vou nem entrar nesse mérito, gente, porque as equações que a gente acabou de resolver nos exercícios remetem a equações que têm uma única solução. Eu consigo achar uma única solução para o problema, sistema possível determinado. Tranquilo? Vai ser sempre assim? Sempre o sistema vai ser SPD? Claro que não. Vamos ver alguns exemplos aí, né, fora desses exercícios, onde eu tenho outras classificações. Por exemplo, eu vou ter um sistema possível e indeterminado, SPI, quando o meu sistema tiver infinitas soluções. Exemplo, vamos considerar esse sistema aqui, ó. X mais 2y menos e igual a 3, 2x menos y mais 3 é igual a 1, 4x mais 3y mais e igual a 7. É um sistema com 3 equações e 3 variáveis. A princípio, nenhum problema, vamos resolvê-lo. Professor, como é que eu resolvo o sistema 3x3? Tem várias maneiras, você pode usar qualquer uma delas. Aqui eu vou usar o escalonamento. Bom, como gasta um tempo para chegar em cada equação, eu vou passar direto aqui para o sistema equivalente final. O nosso sistema equivalente no final vai ser esse daqui. X mais 2y menos e igual a 3. Na segunda equação, menos 5y mais 5z igual a menos 5. E na terceira equação, eu vou achar que 0 vezes z é igual a 0. Repara que nessa terceira equação, galerinha, eu tenho uma peculiaridade interessante, porque 0 vezes z igual a 0 é uma equação que é sempre verdadeira. O z pode ser 0, o z pode ser 1, pode ser em 300, pode ser π sobre 8, pode ser raiz de 15 sobre 17, não importa. Para qualquer que seja o valor de z, 0 vezes esse valor vai ser igual a 0 e essa sentença vai ser sempre verdadeira. Nesses casos, a gente aprendeu, então, que z pode ser qualquer número real, então eu posso falar, por exemplo, que z vale alfa. Vou me despreocupar com a equação terceira e vou jogar esse valor de alfa no lugar do z nas equações de cima. A gente fala que esse cara é um parâmetro. Trocando o z pelo parâmetro alfa, eu vou ter o seguinte. A primeira equação é x mais 2y menos alfa igual a 3, e a segunda equação vai ser menos 5y mais 5α igual a menos 5. Resolvendo cada uma dessas equações, você vai achar que y igual a 1 mais alfa,
Substituindo na equação de cima, você vai achar que x é igual a 1 menos alfa. E alfa quem é? Alfa é um número real. Dessa forma, eu vou ter as soluções do tipo 1 menos alfa no lugar do x, 1 mais alfa no lugar do y e alfa no lugar do z. E alfa pode ser qualquer número real. Como alfa pode ser qualquer número real, eu tenho infinitas soluções. Se eu botar o alfa igual a 0, eu tenho uma solução. Alfa igual a 1, outra solução. Alfa igual a meio, outra solução. Alfa igual a raiz de 3, outra solução. E assim por diante. Existem infinitos números reais, então eu vou ter infinitas soluções. Certinho? Vamos adiante. E é claro, né? Se eu tenho infinitas soluções, também vai ter o caso em que o meu sistema vai ser impossível, que ele não vai possuir soluções. Nesses casos, galera, eu vou ter que em algum momento no meu sistema vai aparecer uma equação incompatível. Vamos ver aqui um exemplo. X mais y mais z igual a 5, 2x menos y menos 2z igual a 4, 5x mais 2y mais z igual a 12. Também vou resolver usando o escalonamento. De novo, vou pular as equações intermediárias e o meu sistema equivalente no final vai ficar assim. X mais y mais z igual a 5, menos 3y mais 4z igual a menos 6 e 0 vezes z igual a menos 7. Diferentemente da anterior, que eu tinha 0 vezes z igual a 0, agora eu tenho 0 vezes z igual a 7. E aí eu estou numa sinuca de bico. Por quê? Bom, porque 0 vezes z sempre vai dar 0. Então eu estou dizendo que para qualquer valor de z, 0 é igual a menos 7. Ora, pois, tem como 0 ser igual a menos 7? E a resposta é nunca. Nunca será válido que 0 vezes z é igual a menos 7. A gente fala então que essa terceira equação é incompatível. Se ela é incompatível, não tem solução, então o meu sistema não vai ter solução nenhuma. A solução do meu sistema vai ser um conjunto vazio. Ah, professor, e as outras duas equações? Não importa. Se uma solução é incompatível, se uma variável vai ser incompatível, então o seu sistema como um todo vai ser incompatível, porque não importa as outras, né? Tem que resolver o sistema em todas as variáveis, não apenas em duas ou uma, não importa. Beleza? Então, quando der alguma parada estranha no seu sistema, quando não tiver como resolver a equação, então você vai ter um sistema impossível, solução vazia. Segue a dica aí, gente, para você lembrar como é que funciona a classificação do sistema. Tá? O sistema linear pode ser possível ou impossível. Ele sendo possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Se ele for determinado, possui uma única solução, que são os primeiros casos que a gente resolveu nos exercícios. Se ele for indeterminado, são infinitas soluções, como o da página anterior. E se o sistema for impossível, então não tem solução, a solução é vazia, e aí você pode classificar dessa maneira. Então essas são as classificações do seu sistema, baseado na quantidade de soluções. Tranquilo? Além disso, munidos dessa classificação, a gente consegue discutir um sistema. Bom, galera, discutir um sistema não é ficar mandando tweet revoltado ou mandando indireta no status do WhatsApp ou do Instagram, não. Discutir um sistema, galera, nada mais é do que você pegar um sistema linear que já está existente. Geralmente nesses sistemas, ele vai te apresentar um parâmetro algébrico diferente, né, de número, ele vai te dar uma letra diferente da variável. E em função desse parâmetro você vai dizer se o sistema é possível, se ele é impossível, se ele é determinado, se ele é indeterminado. E baseado nas soluções que a gente acabou de ver. Por exemplo, eu quero discutir esse sistema aqui, ó, x mais 2y menos z igual a 5, 3x menos y mais 4z é igual a n de navio, 4x mais y mais mz é igual a 1. As variáveis são x, y e z. M de Maria e n de navio são parâmetros algébricos, eles são coeficientes literais. E o meu sistema pode mudar de resultado dependendo dos valores desses parâmetros. Por quê? Para alguns parâmetros eu posso ter solução e para outros não. Discutir solução é discutir esses valores, nada mais do que isso. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer? Bom, primeiro tem que resolver o sistema. Eu vou aplicar a regra de Cramer, que é uma outra regra que a gente aprendeu no segundo ano, que diz que para resolver o sistema 3×3 eu tenho que olhar para os determinantes. O primeiro determinante é da matriz dos coeficientes, que é essa matriz que está apresentada para vocês aí. Fazendo a regra de Sarri, você vai ter que esse determinante é igual a menos 7m mais 21. Professor, mas e aí, o que eu faço com esse determinante? Tem uma letra ali. Bom, se tem uma letra, isso é bom, né? Porque dependendo do valor da letra, muda o valor do determinante. Você lembra o que diz a regra de Cramer? A regra de Cramer diz que a solução de um sistema com 3 equações vai ser dx sobre d, dy sobre d e dz sobre d.
dx, dy e dz são determinantes em relação a x, a y e a z, respectivamente, e d é esse determinante que eu acabei de achar. Como o determinante é um número real, eu vou ter o seguinte: se o denominador das frações for diferente de zero, então o meu sistema sempre vai ter solução. Por quê? Porque eu consigo dividir por um número diferente de zero sempre. Ora pois, então, se o d for diferente de zero, sempre vai ter solução e essa solução vai ser única, porque vai ter uma única fração que satisfaz. Aí se ele for igual a zero, aí tem que ponderar. Vamos ver aqui o caso em que ele é diferente de zero primeiro. Se ele for diferente de zero, quer dizer que menos 7m mais 21 é diferente de zero, então meu m tem que ser diferente de 3. Se o m for diferente de 3, o meu sistema sempre vai ter uma única solução. Ah, professor, mas o m vai ser quanto? Não importa. Se o m for 1, vai ter uma solução. Se o m for 2, vai ter outra solução. Mas cada uma dessas soluções vai ser única. Certo? Eu vou ter um único valor de x, um único valor de z e um único valor de y para cada valor de m que eu botar diferente de 3. Ah, mas a gente é do mal, né, professor? E se o m for igual a 3? Bom, se o m for igual a 3, então duas coisas vão acontecer. O meu denominador vai ser igual a zero, e aí o meu sistema ou vai ser possível e indeterminado, com infinitas soluções, ou ele vai ser impossível com nenhuma solução. Mas isso vai depender do valor do n. Por quê? Porque os numeradores vão mudar em função do n. Ó. O dx, por exemplo, vai ser menos 28 menos 7n. O dy vai ser 28 mais 7n. E o dz vai ser igual a 28 mais 7n também. Ah, professor, mas e aí? Tenta lembrar do seguinte, gente. Ó, pela regra de Cramer, aquelas frações ali, eu vou substituir os valores que eu acabei de achar nesses determinantes. Eu botei o m igual a 3, correto? Com m igual a 3, trocando m por 3 na minha matriz, eu vou ter um determinante diferente e eu não sei o valor do n. Esse valor do n pode mudar. Então, nas frações vai ficar alguma coisa sobre zero, porque com m igual a 3, o determinante d dá zero. E eu aprendi que 0 sobre 0 é indeterminado, e qualquer coisa diferente de 0 sobre 0 é impossível. Então, é isso que eu vou ver aqui. Ó. Se o dx, o dy e o dz forem ambos iguais a 0, então vai ficar todo mundo igual a 0 em cima e todo mundo igual a 0 embaixo. 0 sobre 0 é indeterminado, por isso, se o n for igual a menos 4, o dx, o dy e o dz vão ser iguais a 0. Você vai ter que todas as frações vão ser 0 sobre 0, e 0 sobre 0 é indeterminado. Então você vai ter infinitas soluções. Sistema possível indeterminado. Porém, se o n não for menos 4, esses determinantes dx, dy e dz vão ser diferentes de 0. E se eles forem diferentes de 0, eu vou ter um número diferente de 0 dividido por 0, e isso é impossível, é incompatível, meu sistema vai ser impossível. Tá vendo, galera? É meio chatinho discutir um sistema, mas basicamente analisa o que o sistema está te dando e verifica o que ele pode ser. Tem aplicação disso em vestibular, quer ver? Exemplo, exercício 10 da PUC, Rio de Janeiro. Ele pede para você considerar o seguinte sistema e assinalar a alternativa correta. Bom, o sistema está ali em cima. Vamos ver aqui isso que a gente pode falar sobre ele? Eu vou aplicar a regra de Cramer porque eu adoro a regra de Cramer, tá? O D vai ser igual a 2A, 1, 2. Fazendo esse determinante, eu vou ter 4 menos A. Esse determinante vai determinar se o meu sistema é SPD, SPI ou SI. Eu sei que se o D é diferente de 0, é SPD. E se o D é igual a 0, pode ser SPI ou SI. SPI se o dx e o dy forem iguais a 0, e SI se o dx ou o dy forem diferentes de 0. Bom, mas vamos determinar o D primeiro, né? Como é que ele vai ser igual a 0 ou diferente de 0? Bom, como é 4 menos A é igual a 0 se A é igual a 4, e 4 menos A é diferente de 0 se A é diferente de 4. Dessa forma, eu sei que ele vai ser SPD se o A for diferente de 4. E ele vai ser SPI ou SI se o A for igual a 4. Eu não vou nem olhar o dx e o dy, porque a única alternativa verdadeira é a da letra B. Ah, professor, por que da letra B? Vamos lá, na letra A você tem que ele diz que o sistema tem solução para todo A real. Mentira. Se o A for igual a 4, eu posso não ter solução nenhuma. Se tem a possibilidade de não ter solução, eu não posso garantir que a A é verdadeira. A letra C diz que o sistema tem infinitas soluções para A igual a 1. Bom, ele poderia ter infinitas soluções, mas apenas para A igual a 4. Então a C é falsa.
ele fala que o sistema tem solução para A igual a 4. Para A igual a 4, ele pode ter infinitas soluções, mas ele também pode não ter solução nenhuma. Então, não posso afirmar que a D é verdadeira. Se tem a possibilidade de não ter solução, eu não posso afirmar que a D é verdadeira. E a letra E, o sistema tem exatamente 3 soluções para A igual a menos 1. Galera, já te falou sobre isso. Não tem como o sistema ter 3 soluções. Ou ele tem uma, ou ele tem infinitas, ou ele não tem nenhuma. Então não tem como ter 3 soluções, é absurda. A única que faz sentido é a letra B, que diz que o sistema tem exatamente uma solução para A igual a 2. E é verdadeiro. 2 é diferente de 4. Diferente de 4 quer dizer que o determinante D vai ser diferente de 0, então vai ter uma única solução. Gabarito na letra B. Bonito, né, gente? Cansativo um pouquinho, mas é bonito. Tentem fazer os exercícios aí 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do Praticando Aprendizado. Quem quiser fazer o 1 também tá liberado aí, mas é meio chatinho, é mais uma ideia, né? Mas eu não vou passar ali para corrigir, não. E qualquer dúvida, procure aí no plantão ou procure aí em qualquer outro horário que eu vou estar sempre disponível para vocês, meus queridos. Um forte abraço e saudações vascaínas. É nós que voa, bruxão.